Boa tarde, meus queridos amigos. Hoje eu quero falar de uma coisa muito interessante. Eu quero falar um pouco sobre sabedoria. Primeiro, inteligência. Segundo, sabedoria. E terceiro, conhecimento. Então, essas são três coisas diferentes uma da outra. Por que é diferente uma da outra? Porque, no meu pensar, a inteligência você nasce com ela. Nem todos é igual, nascem com a mesma inteligência. Uns nascem com mais, outros com menos. E você cresce, isso é uma coisa que Deus te dá quando você nasce. Você já nasce com ela. Agora, sabedoria, você tem que buscar, pedir a Deus. Quem te dá sabedoria é Deus. Você não nasce sábio, não nasce sabendo, né? Mas você nasce com inteligência. Então a sabedoria Deus dá. Salomão pediu a Deus sabedoria e Deus deu sabedoria. Aí fala, na Bíblia diz que Deus deu riqueza, mas a riqueza de Salomão foi através da sabedoria que Deus deu. Porque as pessoas são sábias e elas administram bem o que ele ganha, o que ele tem. Agora, conhecimento, esse você tem que procurar. Você tem que pegar a direção do Espírito Santo, e eu vou falar hoje do conhecimento da Bíblia, o conhecimento da Palavra de Deus. Então, eu quero dizer para vocês que a Bíblia ela é um livro poético, profético, histórico. Então ela tem uma divisão de 5 colunas. Os livros de história, né, conta a história lá do tempo de Israel, a história da criação, né, através dos 5 livros de Moisés. Mas hoje eu quero falar mais sobre as profecias. Profecia é uma das partes da Bíblia que você não entende como você às vezes está lendo, nem porque a profecia ela é simbólica. Agora, para que as profecias são simbólicas? Por exemplo, os maiores profetas que escreveu as profecias, um deles foi Daniel. Daniel estava cativo em Babilônia. Daniel estava como se fosse preso, né? Ele estava livre, andando, trabalhando, né? Então ele não podia sair de lá. Ele estava lá, ele escreveu o livro de Daniel. Eu não tenho ainda, não vi nenhum relato bíblico com quantos anos que Daniel morreu. Eu só sei que ele ficou lá, a Bíblia revela que ele chegou lá com mais ou menos aí com 17 anos de idade, né? Entre 15, 16, 17 anos, e ficou lá 70 anos, quando ele orou a Deus, lá no capítulo 9, capítulo 10, ele orou a Deus, porque já tinha completado 70 anos de cativeiro, né, babilônico, né, que eles estavam exilados lá. Mas a Bíblia não revela que Daniel saiu de lá, não revela com quantos anos ele morreu. Então ele escreveu o livro de Daniel lá na Babilônia. O outro é o apóstolo João. Também escreveu o Apocalipse na ilha de Patmos, porque ele foi exilado para lá, foi preso para lá. Então, como eles não conseguiram matá-lo, né, ele falou, não, nós vamos colocar ele sozinho lá na ilha de Patmos e ele vai ficar para lá, para não perturbar, não falar mais de Jesus aqui nesse lugar.
E assim ele ficou lá. E lá Deus deu o entendimento a ele e ele escreveu o Apocalipse. Por isso nós temos, agora chega o momento de nós falar por que a profecia ela é simbólica. 90% das profecias a gente não entende como se lê. Então, porque eles eram exilados, eles eram quase como se presos, né? Então, Daniel não podia escrever a história correta como ela era, porque senão nós não tínhamos o livro de Daniel hoje. João a mesma coisa, não podia escrever, porque o símbolo fala de profecia, na profecia fala de rei, de autoridade, de governo, né? Então, por isso é que ela foi escrita em simbolismo, né? Então, quando fala simboliza uma coisa, um símbolo de por exemplo, de águas. A própria Bíblia revela que é povos e nações. E assim por diante, animais, são os animais mostrados na Bíblia, o reinos poderoso. Mas eu quero revelar alguma coisa para vocês sobre a inteligência e a sabedoria e o conhecimento. Esse é que eu quero passar para vocês. Eu não sou nenhum teólogo. Para começar, eu quero falar para vocês que eu sou, para a maioria das pessoas, eu sou analfabeto. Eu nunca fui na escola. Eu não tive oportunidade, porque quando meu pai morreu, eu era criança. E eu era o filho mais velho. E eu tinha que cuidar dos mais novos. Então eu não tive oportunidade, né? Naquela época não tinha estudo à noite, a gente morava em lugares que nem escola não tinha, né? Então eu não pude estudar. Meu pai morreu, eu tinha ali 14, 15 anos, mas eu não tinha estudado ainda. Na verdade, meu pai colocou uma professora em casa, pagava uma professora, mas ela ficou só 3 meses, não deu tempo da gente aprender nada. Então, eu sou analfabeto. Eu aprendi a ler na Bíblia. Neste livro eu aprendi a ler. Então, eu estou dando para vocês esse testemunho, o que é a palavra de Deus. Eu não quero ser melhor do que ninguém, mas Deus fez com que eu nascesse com inteligência. Por que Deus fez que eu nascesse com inteligência? Porque eu sei por isso que eu entendo que a inteligência é Deus, você nasce com ela. Porque eu fiz tanta coisa na minha vida com a minha inteligência que não é para qualquer pessoa. Tem muitas pessoas que não sabem ler, são bons administradores, até de empresa. Né? Hoje a gente não consegue mais isso, porque as pessoas que não estudam não têm valor nenhum perante a sociedade. Mas para Deus tem muito valor. E eu vou explicar por quê. Porque eu aprendi a ler na Bíblia. O que eu falo. Hoje eu tenho um canal no YouTube, né? Tenho o meu computador, eu tenho o meu celular e sei bem trabalhar com eles. Sei estudo, nunca fiz curso de informática, nada disso. Então, por isso que eu falo que a inteligência, você nasce com ela. Agora, a sabedoria, Deus que te dá, você tem que pedir a Deus, né? E através do Espírito Santo, você é sábio. E também o conhecimento. O conhecimento você tem que correr atrás, você tem que buscar. E eu quero mostrar na Bíblia agora para vocês. Eu vou botar meu óculos aqui para mim poder ler essa parte. Vamos ler então, Apocalipse capítulo 1 e verso 3, que diz assim: Bem-aventurado aquele que lê e aquele que ouve as palavras da profecia. E agora vem a outra parte. E guarda as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo.
Bom, para a nossa mensagem de hoje é só esse verso é o suficiente. Por que que você tem que entender a Bíblia? Procurar entender? Porque a Bíblia é um livro temático, é um livro que é textual, né? Você pode, não é um livro que você lê assim, igual você lê um jornal, lê um outro livro qualquer. Porque lá em Isaías 28, verso 10, diz que é um pouco aqui, um pouco ali. Pode procurar lá. Porque lá fala regra sobre regra, mandamento sobre mandamento, um pouco aqui, um pouco ali. Porque ela é textual. E aí uma pessoa pode pegar um texto, ler e fazer uma narração daquele texto. Outra pessoa pode fazer uma outra narração do mesmo texto, né? Porque só que tem uma coisa, vocês têm que ler um texto e depois procurar o contexto e ler o contexto. Porque o contexto é que vai dar a resposta. Né? Por exemplo, Apocalipse 13, verso 1, diz que uma besta subiu do mar. Agora, como é que você vai saber uma besta subiu do mar aonde? A própria Bíblia responde em outra parte da Bíblia, é só você examinar. Em outra parte da Bíblia, ela responde que a besta que viste são as águas que vistes, melhor, as águas que viste subindo a besta povos, línguas e nações. Então, por isso que vocês têm... Mas vamos deixar esse negócio de besta para lá. Vamos para outro assunto, que é o assunto da sabedoria. Bom, aqui diz, bem-aventurado aquele que lê. E depois aquele que ouve. Hoje, as pessoas estão mais querendo ler e falar do que ouvir. Não ouve mais um vídeo bom de alguém, de outra pessoa. Entra em grupos, eles não falam, não ouvem outros grupos, outras pessoas do grupo. Eles querem viver falando. Agora, essa parte de ouvir, nós temos que ler e ouvir, porque estudar a Bíblia, ler a Bíblia não é estudar. Estudar, você tem que estudar, comparar texto com texto e ver onde é que está a verdade. Porque aqui, dentro desse livro, está a verdade. Então, João 8,32, né, fala que esse livro, essa verdade, liberta. A verdade libertará as pessoas. Então, você pode ser liberto pela verdade da Bíblia, né? Não pegando um texto isolado e criando uma doutrina em cima desse texto. Não. Nós não podemos fazer isso. O que podemos fazer é o quê? É estudar a Bíblia da forma correta. Agora, a outra parte do versículo diz aqui, que diz assim, ó, diz assim, ó, e guarda as coisas nela escrita, pois o tempo está próximo. Bom, o que é e guarda? E guardar. Por que guardar? Aqui está falando da prática. Tem uma tradução que fala aquele que pratica, porque não adianta você ler, você ouvir e depois não praticar. Porque a prática é que vai trazer nós agora o conhecimento. É através da prática. Todo o conhecimento que você tem que pedir, através da comunhão com Deus, através do incentivo do Espírito Santo na sua vida e na minha vida, é que faz com que nós podemos conhecer, pegar o conhecimento da palavra de Deus. E as pessoas que estudam a palavra de Deus, ele tem conhecimento em todas as áreas. Hoje nós vemos pessoas que estudou bastante na área, mas na hora dele administrar, ele não administra o que presta, porque não tem prática, não tem conhecimento. Então a teoria fora da prática não tem valor nenhum.
Então, hoje é muito focalizado somente a teoria. Por isso que as coisas estão aí, acontecem muitas coisas erradas, porque as pessoas não colocam coloca somente a teoria e a prática fica de lado, porque ela não existe, né? Então, não existe porque a pessoa não coloca em prática aquilo que aprendeu, porque não adianta nada, né? Por exemplo, as pessoas pedem a Deus, por exemplo, um emprego. E aí ele fica lá em casa, na casa dele, esperando Deus mandar o empregador ir lá buscar ele. Geralmente isso não acontece. Hoje, você tem que levar os currículos nas empresas para algumas dessas empresas, várias empresas, para algumas dessas empresas te chamar. Então você tem que nós temos que fazer a nossa parte. Agora, eu leio a palavra de Deus e não fazer a minha parte, né, de colocar em prática o que ela ensina, então nós precisamos. Então a sabedoria, Deus que dá, o conhecimento, você tem que procurar o conhecimento, você tem que praticar para poder porque o conhecimento é a prática. Um condutor de veículo, por exemplo, ele vai na autoescola, ele não aprende tudo lá na autoescola, agora ele vai aprender no dia a dia. Mesma coisa nós como cristãos, você não tem conhecimento da Bíblia, e agora você encontra Jesus na sua vida, coloca Jesus, entrega a sua vida para Jesus. Aí você tem que fazer o quê? Colocar a palavra dele em prática, buscar a sabedoria, buscar o conhecimento. Porque através daqui é que nós vamos... E esse conhecimento para quê? Para levar essa mensagem a outras pessoas. E também você está garantindo o seu lugar na eternidade. Porque Jesus prometeu a salvação dentro da Bíblia. Examinar as Escrituras, porque podeis ter nela a vida eterna. É a eternidade. Não adianta você achar que você aceita ser um religioso de qualquer religião e você agora senta lá no banco da igreja e fica lá de braços cruzados. Não é isso. E você tem que buscar aqui dentro da palavra de Deus o conhecimento. É só aqui. O conhecimento através da sabedoria que Deus lhe dá. Se você é uma pessoa inteligente, você vai descobrir ligeiro, né? Eu quero falar um pouco da minha pessoa. Que nem eu já falei aí atrás, eu nunca fui na escola. Não posso falar que eu fui na escola, as vezes que eu fui lá, 2 vezes. Pouco tempo. Nessa professora, acho que uns poucos dias ela ficou em casa, aí meu pai morreu, aí eu fui obrigado a deixar tudo, já com 14 ou 15 anos de idade. Então, outra vez nós fomos para um professor na zona rural também, nós morávamos na zona rural. Lá na cidade de Coxim, no Mato Grosso do Sul, nós morávamos lá. Meu pai morreu lá, foi sepultado naquela cidade, lá no cemitério daquela cidade. E eu fiquei no mundo aí trabalhando para ajudar a cuidar dos mais novos, e aí eu não estudei, não tive essa oportunidade. Quando eu tive a oportunidade, eu já era de idade, eu falei, não, eu vou ficar com o que eu sei mesmo. Então eu aprendi. E aí eu aprendi mecânica, eu fiz curso de máquinas pesadas, eu fiz vários cursos e saí bem, não saí mal não. Eu fiz curso de injeção eletrônica, eu tenho aí meu certificado guardado, né, desses carros modernos, de hoje eu fiz esse curso, tenho esse bom conhecimento, só eu larguei mão porque eu me aposentei e aí eu parei com isso.
né? Mas eu tenho conhecimento. Se for para me fazer o serviço, eu ainda posso executar o serviço ainda. Então, hoje eu faço aí uns biquinhos aí para ajudar na aposentadoria de construção civil, né? Pintura de casa, colocar cerâmica no banheiro, consertar só bico, não faço coisa grande porque eu já estou com 74 anos, né? Então eu faço esses biquinhos para ajudar a minha aposentadoria, que ela não é hoje, com os preços das coisas, precisa ter a ajudinha fora. O salário mínimo hoje, você não souber gastar, você não compra nada com ele. Então, eu vivi todos esses anos e fez tudo isso através do que eu. Então por isso que eu falo que a inteligência, a gente nasce com ela. Porque tudo que eu fiz foi através da minha inteligência. Porque Deus me deu ela antes de, logo eu já nasci, fui gerado com ela. Porque eu conheço pessoas inteligentes, que nunca foi na escola também, muito inteligente, faz cada coisa que a gente admira as pessoas que faz isso. E eu sou uma delas, eu sou muito criativo. Faço muitas coisas. Então, eu queria que esse vídeo ele chegasse ao ouvido de muitas pessoas. Porque eu vejo testemunho de muitas pessoas aí, colocando coisas muito difíceis, né? Não, eu acho que uma pessoa que nunca foi na escola e aprendeu a ler na Bíblia é muita coisa. E conta, por exemplo, o meu tio já morreu, ele morreu com 90 anos. Ele me ensinou na roça, escrevendo no chão. Aprendi as 4 operações de conta no chão, sem saber ler. Porque depois eu comecei a ler na Bíblia. Neste livro eu comecei a ler na Bíblia. Esse livro ele é que guia a minha vida. Ele é que guia a minha vida, né? Porque ele é a palavra de Deus. Jesus é o nosso guia. Através de quê? Da sua palavra, né? E Jesus deixou aqui na terra, depois que ele mandou o Espírito Santo, que a Bíblia fala que eu vou mandar um novo Consolador, que é o Espírito Santo que vai estar no meio de nós. Mas para quê? Para você entender essa palavra e trabalhar nela, levar essa mensagem às pessoas que não conhecem. Você não está aqui na terra, dentro de uma igreja, para ficar neutro. Não. Você está aqui para fazer as pessoas conhecer essa palavra. Mas através de quê? Através da sua vida, através do seu testemunho. Então, por isso que a prática é importante. A prática, ela é dos últimos, a última parte do texto de Apocalipse 1, verso 3, é a leitura, depois ouvir, depois praticar. A prática desse livro. E essa prática é o quê? Você buscando a palavra de Deus na sua vida e na minha vida. Se não for dessa forma, jamais você alcança outras pessoas. Porque às vezes as pessoas não vivem o que está escrito aqui, prega para outras pessoas, mas ele não vive. Não vive. Então ele não consegue levar ninguém aos pés de Jesus. Por quê? Porque a vivência nossa é muito mais do que qualquer palavra, qualquer sermão. Você pode fazer sermões bonitos, mas se você não viver, não vale nada. Então eu quero deixar essa mensagem para você. Para que você possa entender melhor a palavra de Deus. Eu espero que
esse vídeo vai te trazer muito conhecimento para as pessoas. Você pode, porque muitas pessoas são letradas, tem formação, tem bastante, tem faculdade, tem tudo, mas você pode ter 3, 4 faculdades, mas se você não tiver o conhecimento deste livro, não vale nada. Nada. Eu digo com toda certeza. Não estou brincando, não. Não vale nada você ter bons estudos e não conhecer o que está aqui. Então eu espero que esse vídeo vai levar você ao conhecimento desta palavra. Desta palavra. E esse conhecimento te leva aos pés de quem? De Jesus, que um dia vai voltar nessa terra e vai levar o seu povo, os seus filhos, para a eternidade. Eu espero isso. Eu ainda espero, eu quero falar, eu não quero marcar a data para a volta de Jesus, mas eu espero ainda em vida Jesus voltar, porque os acontecimentos que estão acontecendo agora, nos últimos dias, para finalizar, um dos cumprimentos desta palavra. Conhecimento do que está escrito aqui. Os acontecimentos que estão acontecendo agora. Os últimos acontecimentos. Você acha que essa pandemia veio aí por acaso? Cumprimento daqui, da palavra de Deus. Então eu espero que você entenda o que eu quero dizer. Você dá o seu joinha e você também compartilhe com seus amigos, com outras pessoas, nos seus grupos, no seu WhatsApp. E também, se você não é inscrito, inscreva para ajudar o canal. Eu espero que Deus nos abençoe nesta tarde de quarta-feira, dia 3 de outubro de 2021. Que essa mensagem, através de você, o Espírito Santo possa levar em muitos lugares. Esse é o meu desejo e a minha oração. E amém. Que Deus te abençoe e vamos até o próximo vídeo, logo, logo.